Iniciando a coletiva de imprensa aqui após vitória do Esportivo 4-3 frente ao Aimoré. Quem fala é o técnico Carlos Moraes do Esportivo. Boa tarde. Primeiramente, agradecer a presença do torcedor, agradecer o empenho dos nossos jogadores que correram, que lutaram, que foram decisivos em alguns momentos do jogo e dizer que o resultado, obviamente, foi melhor que a atuação, né? Tivemos um primeiro tempo ali que as coisas pareciam que iam se definir logo, né? Tivemos ali os gols, logo em seguida tivemos o gol do adversário, depois fizemos mais um gol e a expulsão acho que gerou um conforto para a nossa equipe, né? Nossa equipe acabou ficando mais confortável no jogo e a gente sabe quando isso acontece, começam a ocorrer as falhas, as desatenções. Mas segunda etapa também, tomamos aquele gol logo no início, perdemos o Luiz Eduardo também, que era um jogador que estava controlando bem as jogadas de bola longa. Mas assim, eu acho que no geral, o resultado, a gente sabe que o gauchão ele é difícil, o Aimoré é uma equipe muito, muito boa, tem bons valores, muito bem treinada, mesmo com um jogador a menos, conseguiu anular alguns pontos nossos e conseguiu ser perigosa também. E eu acho que hoje com 4 pontos a gente acaba indo para o pelotão de cima. E vamos ver o que aconteceu de erro, né? Alguns erros para corrigir já para quarta-feira lá em Pelotas. Alguns erros para corrigir seria erros defensivos devido a esses 3 gols que foram tomados aí em casa? Na verdade, quando se trata de número, né? A gente pode analisar que ofensivamente nós estamos bem por ter feito o número de gols que a gente fez hoje e defensivamente nós estamos mal, mas para que se toma um time que toma os gols, a gente tem que analisar como um todo, né? Então eu sou um técnico que jamais vou colocar a responsabilidade num jogador ou num sistema ou defensivo ou enfim, a gente vai ter que corrigir os erros como um todo. Eu acredito que necessariamente a bola sai da defesa do adversário e vem para o nosso campo, então todo mundo tem participação. Então a gente vai corrigir de forma coletiva os erros que aconteceram hoje. Com a lesão do Juninho Tardelli, ele acaba sendo dúvida para o jogo contra o Brasil de Pelotas no Bento Freitas? Na verdade a gente tem que avaliar ele amanhã, né? Reavaliar. Eu não conversei ainda com ele, não conversei com o doutor, então vamos ver qual é o parecer médico para que a gente possa, a partir de amanhã, já ter um norte, né? Porque a gente tem, na verdade, amanhã e na terça-feira. São 2 treinos, um treino praticamente. Então vamos ver qual é o parecer médico para que a gente possa tomar uma atitude em relação à equipe. Se houve problema defensivo, mas houve destaque também no ataque, né? Foram 4 gols marcados, muitas situações criadas. Gustavo Sapeca já aparece como sendo um dos jogadores que pode fazer a diferença. Falar um pouquinho sobre o ataque, especialmente sobre a atuação do Marcão, que mais um jogo não deu a resposta que o torcedor esperava do goleador. Na verdade, como eu falei anteriormente, acho que não vou tanto a questão da crítica como, né, exaltar um jogador, enfim, a gente sabe que a qualidade individual existe dos jogadores que estão aqui, tanto do Sapeca que conseguiu fazer os gols hoje, mas também do Marcão, que em algum momento ali na pré-temporada nos deu essa condição de esperança de gols. Hoje o ataque funcionou, a gente fez uma modificação em termos de posicionamento, tanto do Marcão quanto do Sapeca e do Juninho, para que a gente conseguisse ter um volume maior ofensivo. Acreditamos que isso aconteceu em função dos gols, mas obviamente no momento que tu mexe um pouco na questão ofensiva, a questão defensiva sofre um pouco. Então a gente vai ter que achar o equilíbrio, né, para que a gente possa, sim, ter equilíbrio entre defender bem, fazer a transição e atacar com qualidade. Então, na verdade, a gente está buscando esse equilíbrio dentro da competição. Então, a gente vai, em cima disso, analisar o vídeo, analisar o jogo e ver onde realmente a gente errou, se de repente tem que reposicionar, fazer uma troca de posicionamento. O Marcão hoje se sacrificou bastante pela equipe, né? Foi um jogador que nós definimos um posicionamento tático para ele, então ele ajudou muito nessa questão de posicionamento e facilitou para alguns jogadores. Então, a gente vai ter que achar o equilíbrio para que todos consigam ter o seu alto nível de performance. O Caprini tem sido um jogador que tu tem colocado aí no segundo tempo, sempre colocou contra o São José, lá em Porto Alegre, no Francisco Noveleto Neto, agora aqui no Parque Esportivo Montanha dos Vinhedos também, optando pelo Caprini, né? Hoje entrou no lugar do Robert, lá em Porto Alegre entrou no lugar do Marcão, acaba sendo uma boa opção para o segundo tempo, o Caprini, que entra para dar uma movimentação no ataque. Sim, não só o Caprini, assim como eu conversei com o grupo hoje na palestra,
acho que todos os jogadores que estão hoje no esportivo têm condições de nos ajudar, né? Às vezes o jogo, um consegue se destacar um pouco mais. O Caprino é um jogador que a gente tem hoje como uma peça importante, né? Não só para ser uma peça de substituição, mas também em algum momento sair jogando. O nosso grupo ele tem essas características. A gente tem vários jogadores com características diferentes. Então, dependendo do jogo, a gente opta por um ou por outro. E o Caprino é um jogador que vem nos ajudando, né? Hoje, por exemplo, ele entrou numa função por dentro. Ele entrou do lado, mas depois com a lesão do Juninho ele teve que ir para dentro para poder fazer uma função praticamente do meia, né? Que como a gente já tinha queimado uma substituição no zagueiro, a gente não tinha uma terceira para fazer. Então ele acabou entrando por dentro ali, nos deu uma sustentação boa, nos puxou os contra-ataques, enfim. O grupo está em cima dessas condições de conseguir fazer sempre o que é pedido, né, da nossa parte ali, e eles estão se doando e estão conseguindo entrar e dar a resposta. Tem pouco tempo o jogo do Brasil de Pelotas, né? Tem a viagem, uma viagem longa. Esse é o momento de colocar jogadores mais experientes, jogadores, por exemplo, o Edson Borges, que hoje fez a sua estreia na zaga. E também o Brasil de Pelotas está desesperado, já teve 2 derrotas em 2 jogos. Como trabalhar em pouco tempo essa questão do setor defensivo que hoje apresentou, sentiu o golpe, num time que está desesperado, que precisa vir para cima para fazer a vitória em casa? São 2 situações, né? Primeiro que a gente tem o retorno do Cleitão, né? Que estava jogando. Então, temos a lesão do Luiz, também temos que ver qual o grau, qual a possibilidade dele jogar ou não. Tem a situação do Edson Borges, são várias situações para a gente resolver num curto espaço de tempo. Mas a gente não pode mexer muito também, a gente tem que manter uma base de equipe que vem jogando. E a situação do adversário, né? A gente sabe que o gauchão ele traz esse tipo de complicação. Vai ser um jogo muito difícil, vamos pegar o adversário desesperado, mas também a gente vai ter, com certeza, alguns espaços. Se a gente for inteligente, a gente conseguir fazer a leitura do adversário, a gente vai ter muito mais espaço, por exemplo, do que a gente teve hoje, porque a gente sabe que o time que joga em casa vai ter que propor o jogo, vai ter que sair mais e vai nos dar alguns espaços importantes para que, de repente, a gente consiga buscar também, talvez, os 3 pontos. A gente acompanha que as principais jogadas do esportivo são pelo lado esquerdo, com o Rômulo, também com o Gustavo Sapeca ali, uma boa articulação pelo lado esquerdo de campo, né? O esportivo tem treinado isso? A gente busca o equilíbrio. O grande segredo é tentar ser equilibrado, trabalhar lado esquerdo, lado direito e centro, né? Com qualidade. Hoje, o adversário se mostrou mais vulnerável pelo lado esquerdo do ataque. Então a gente conseguiu as melhores jogadas, mas não necessariamente a gente treina somente um lado, a gente tenta buscar um equilíbrio, né? E isso vai muito da questão individual de cada jogador e do próprio setor de encaixar no adversário. Então hoje o nosso setor esquerdo conseguiu ter vantagem sobre o adversário em função de que a gente o adversário era mais forte pelo seu lado esquerdo, no caso o nosso lado direito. Tá certo, também. Tá, então, a gente segue por aqui. O Lucas Huck está por aqui também, fazendo uma avaliação desse jogo, dessa vitória importante do esportivo em casa. É uma vitória importante. A gente sabe que não foi um jogo que a gente, né, empenhou o máximo, que não deu tecnicamente um jogo espetacular, mas buscamos, né, o jogo o tempo todo, o placar o tempo todo e ressaltar a equipe, né, pela qualidade e pelo resultado. Jogo meio louco, né? O esportivo estava com o jogo na mão, depois o Aimoré reagiu, mesmo com um homem a menos. O que aconteceu lá com vocês? Conversavam dentro do campo lá, o ajuste no meio. A gente sabe que você joga um pouquinho mais à frente muitas vezes, mas tem que recompor também. O que aconteceu nesse branco que deu no esportivo, nesses gols que tomou, que deixou o resultado a perigo? A nossa equipe teve algumas falhas, né? Acontece no futebol, mas tem que ressaltar a qualidade nossa de ter buscado, né? E a gente conseguiu empenhar um ritmo forte. A gente sabe que esse começo é um pouco complicado, a gente teve só 2 dias de descanso, então não dá nem 72 horas, né? Mas graças a Deus a gente conseguiu fazer um jogo equilibrado, mesmo tendo essas falhas, e conseguiu a vitória. Essa questão do apagão... Quem está falando então é o Lucas Huck, meio-campista aqui da equipe do Esportivo de Bento Gonçalves, Esportivo que venceu por 4-3. Alguns erros, né? A gente sabe que acontecem no futebol, infelizmente a gente pecou em algumas falhas ali, né? Mas sabe, da qualidade do nosso time, sabemos que ganhando o jogo a gente tem que ter um pouco mais de atenção ali nessas bolas para não acontecer de novo. Tá certo. A palavra do Lucas Huck. Tá aí o Lucas Huck falando conosco. Vamos falar com o Gustavo Sapeca, ele foi escolhido o melhor em campo. Gustavo Sapeca, né, já falou do gol, inclusive, aqui em Bento Gonçalves, um dos artilheiros aí já do esportivo, marcou em Porto Alegre, marcou novamente em Bento Gonçalves, se destacando no ataque do esportivo.
Acho que é importante, né, a gente frisar a questão do nosso trabalho. Acho que a gente fez uma boa pré-temporada, trabalhamos forte em todos os aspectos. Acho que a gente vem tendo algumas falhas coletivas que vão ser consertadas pela gente e a comissão. Acho que, fora isso, estamos de parabéns pela partida que fizemos, uma partida consistente, uma partida de muita briga e raça de todos os jogadores. Eu acho que o resultado é o que mais importa para nós no dia de hoje. É uma temporada para te afirmar na primeira divisão, né? Depois que você está voltando ao Rio Grande do Sul, depois da passagem pelo futebol de São Paulo? Eu tive uma lesão muito grave no meu joelho, né? 2 anos atrás, e estou muito feliz pela oportunidade que o esportivo está me dando de me retornar novamente ao Sul. E estou muito feliz pelo momento que estou vivendo também. Eu acho que consegui me preparar muito bem nesses dias aqui de pré-temporada, para que eu pudesse fazer uma boa competição. Feliz por tudo que vem fazendo, pelo trabalho que vem fazendo, junto, claro, com o apoio dos meus colegas. Então, acho que a pegada é essa, a gente continuar para que a gente possa fazer uma boa competição. Só pega o esportivo te faz bem, né? Só outra vez também você esteve aqui, esteve bem, agora está sendo artilheiro. Tá aí, então, a direção do esportivo, os jogadores do esportivo, aqui na sala de imprensa coletiva, então, pós essa vitória por 4-3 frente à equipe do Aimoré.